Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra, então vamos para o nosso tema de hoje? Nós vamos continuar o perder o foco. Nós sim. estávamos na sexta, né? E hoje nós vamos continuar. Eu vou dar uma lida no texto novamente, só para recapitular aqui, que talvez tem pessoas que não participaram da sexta e talvez está conosco aqui hoje, não é? Nos assistindo, só para ter uma reflexão dentro daquilo que nós estamos, né, debatendo e que nós começamos, foi na sexta, que é perder o foco, e hoje nós vamos continuar com os outros itens. O texto é em 1 Reis 11, de 1 a 8, que fala assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Nós temos aqui, sexta-feira nós falamos sobre distrações. Ele desviou-se do seu chamado, o de ser luz para as nações. Adversários, Deus levantou adversários para fazê-lo voltar às suas prioridades e ao seu chamado. Absorto em si, consumia a si mesmo em vez de ocupar-se com seu chamado. Então nós sabemos como o homem mais sábio da história conseguiu se desviar de Deus, como líder cujos dons e foco de anteriormente fizeram dele a estrela do mundo, pode se distrair tanto do seu chamado. As tentações que afetaram Salomão continuam atacando um de nós quando atingimos o auge. Facilmente paramos de sentir anseio por crescimento e excelência. Muito rapidamente ficamos satisfeitos e muito facilmente começamos a descer morro abaixo. Observamos então o processo de decadência que se apresentou na vida de Salomão. Então hoje nós vamos falar sobre perda da presença de Deus. Deus retirou a sua unção. Hoje nós estamos em cima disso aí. A unção do Senhor. É interessante esse contexto de perda da presença de Deus e Deus retirando, né, a unção de sobre Salomão, porque nós vimos isso quando Deus retirou a sua unção também sobre Saul. Então Salomão, ele viveu um processo muito parecido nesse aspecto com o processo que Saul viveu, né? Saul tomou decisões erradas, precipitadas, né? A gente já até discutiu isso aqui em outros momentos, e ele não teve paciência para esperar Samuel, ele não teve temor do Senhor e em obedecer ao Senhor exatamente como o Senhor tinha mandado fazer no caso dos amalequitas. Então o Senhor tira a unção sobre ele.
E isso marca o período e a decadência de Saul. Nós vamos ver que o próximo seria Davi, né? Na linha de sucessão, o trono, sim, o próximo foi Davi. Davi, mesmo tendo cometido pecado, como a gente também já falou aqui antes, mas Davi sempre se achegou a Deus e Deus nunca tirou a sua unção de sobre Davi. E Davi foi fiel ao Senhor até o fim, o Senhor fez uma aliança com ele e ele manteve essa aliança com Davi o tempo inteiro. Agora nós vamos ver sobre Salomão. Deus retirando a unção dele de sobre Salomão. E aí a gente vai ver que essa situação, ela do reino de Salomão, começa a entrar em decadência. Às vezes a gente pensa assim, mas nada aconteceu a Salomão. Realmente nada aconteceu diretamente a Salomão. Mas a partir daí ele perdeu aquilo que ele tinha, que era a sustentabilidade do seu governo, e não passou. Quando ele passou um governo para o seu filho, ele passou o reino para o seu filho. O reino que ele passou já não estava mais debaixo da mesma unção como ele recebeu de Davi, seu pai. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Eu queria chamar a nossa atenção mais uma vez com relação à importância, Guerra, dessa unção. Sim. Porque os reis, eles eram estabelecidos de acordo com a unção que os sacerdotes ministravam sobre ele. Então, toda consagração do rei, porque era isso, era uma consagração. O rei era uma pessoa que era consagrada por Deus naquela função. Por isso, a necessidade dessa unção. Sim, com certeza. E uma das características, né, do chamado da pessoa para essa função do rei em Israel era exatamente o reconhecimento espiritual que vinha através da unção. Então ele sempre que tinha uma necessidade de alguém estar sendo e subindo ao trono, tinha que ter do lado dele um sacerdote para liberar a unção. E é extremamente importante a gente pensar nisso. Porque quando a gente pensa assim, mas tirou a unção. Né? O que isso tem de importância? A unção, ela tira a visão, ela tira a força. Sansão, por exemplo, ele perdeu a unção do Espírito Santo, né? E ele perdeu o quê? Perdeu a força. Pedro tirou o foco, afundou, não é? Ele tirou o foco e ele afundou. Então, olha para você ver o que a unção, ela afastada da pessoa, o que ela leva a pessoa a perder dentro do reino espiritual. Salomão, ele viu a glória de Deus sendo manifestada dentro do templo. E agora aqui, além de não ver glória, ele ainda perde a unção ainda. Em linhas gerais, seria a unção, você vai na força do Senhor, sem a unção, você vai na sua força. De uma forma bem resumida, exatamente, né, seria isso. A unção é a força do Senhor, é a capacitação do Senhor, é a graça do Senhor, é a visão do Senhor. Você ir sem a unção, você está indo na sua força, né? Então, assim, fazendo pela força, o entendimento e a direção que você está tendo no seu coração. Né? Nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Joia. Você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, eu queria uma orientação. Pois não. Esse texto que o pastor Guerra trouxe aí a respeito de Salomão se enquadra muito com o meu marido. Sim. É um servo do Senhor, uma bênção do Senhor, mas ele não tem foco. Entendeu? E ele não permite, às vezes, que as promessas do Senhor cumpram na vida dele. Sim. E eu, como serva do Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero edificar o meu lar e quero ver o meu esposo sendo também uma bênção na mão do Senhor. Então, a minha pergunta é,
qual a orientação que os irmãos me dão para poder chegar até ele e falar sem agressividade, sem ser uma mulher rixosa, sem falar muito na cabeça dele, mas mostrando ele dentro da palavra de Deus, mostrando a ele que ele tem que ter um foco, ele tem que ter um objetivo, e aquele objetivo tem que ser seguido até o término. Porque tudo dele, ele larga pela metade, ele não completa nada que ele está fazendo. Inclusive até o nosso casamento. Sim. Ele parou com o nosso casamento. Parou com tudo, tudo. Nem sei o que está fazendo, o que está acontecendo. Então, eu queria ter uma conversa com ele, mas na sabedoria, na luz da palavra. Será que os irmãos poderiam me ajudar, por favor? Quanto tempo que a irmã é casada com ele? Há 10 anos. 10 anos. Certo. E ambos frequentam a igreja local? Não, apenas eu. É igual eu estou te falando, pastor. Ele parou. Ele saiu da presença do Senhor. Ele saiu da igreja. Ele abandonou tudo. Mas eu sei que o nosso casamento foi feito pelo Senhor. E para o Senhor. A minha casa e ficaram no nome de Jesus. Então, eu não quero que esse foco ele largue. Principalmente o Senhor. Entendeu? Eu quero que ele volte para o Senhor e para o lar. Certo. Vocês casaram na igreja evangélica? Sim, diante do Senhor, dentro da igreja. Inclusive, os nossos pais são pastores de igreja evangélica. Certo. Eu só queria fazer uma pergunta. Sim. Quando você disse que ele deixou o casamento, significa que vocês não estão morando juntos? Exatamente. Ele saiu de casa e da igreja. Certo. Já faz tempo que isso aconteceu? Tem 1 ano e meio. Tá, joia. Nós vamos responder para você, tá? Dar uma orientação para você. Obrigado pela sua ligação e Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe aos irmãos e continue dando toda sorte de bênção em nome de Jesus. Obrigado, paz. Amém. Eu só quero falar uma coisa aí, depois vocês podem... eu acho que você não é a pessoa ideal para conversar com ele, né? Para falar esse tipo de assunto com ele. Eu acho que, embora você que o conheça, embora você que viveu junto com ele esse tempo, né, esses 10 anos, então não sei se você é a pessoa mais indicada para falar, mesmo com toda a sabedoria, mesmo com a unção de Deus. Eu acho que você não é a pessoa ideal. Eu acho que você pode sim orar, jejuar, né, em cima disso, para que Deus levante alguém, né, para conversar com ele. Talvez você possa até diminuir a distância para alguém fazer isso. Porque se o casamento acabou, obviamente que você faz parte disso, né, e assim, mesmo que ele tenha saído, desviado, abandonou a igreja, você tem essa participação que vocês são a sua carne. Então, existe essa dificuldade um pouco maior para que o cônjuge faça isso. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que nunca vai dar certo, não. Só estou dizendo que normalmente não é a melhor pessoa, mas Deus pode proporcionar isso, não é? Agora, precisaria assim saber mais profundidade a respeito dele, né? O que o levou a isso, o que o motivou a sair, por que ele abandonou a igreja, por que ele abandonou o primeiro amor com o Senhor. Então, a gente precisa entender, ter mais subsídios para poder falar alguma coisa assim, não é? Porque provavelmente são feridas não tratadas, não resolvidas, que aí a pessoa vai abrindo a brecha e é a tendência natural de outras coisas chamar mais atenção, né? Do que o próprio relacionamento conjugal e o relacionamento com a igreja local e o amor com o Senhor, né? Então, essa é a minha orientação a respeito disso. Não sei se o Rogério e o Guerra concordam. Que é mesma coisa, né? Eu acho que
ela procurar uma pessoa para intermediar. É melhor. Não é? Ainda mais que ele saiu, ele deve estar armado, não é? Para receber certas coisas, deve estar preparado para isso. Uma que ele perdeu o foco, outra que ele está fora do evangelho e fora de casa. Então ele está assim, ele está preparando. Então precisa de uma pessoa intermediar. Primeiro você ora, pede a Deus para levantar uma pessoa, a pessoa certa, para ir até ele e conversar. Aí sim, aí você vai saber a opinião dessa pessoa. Eu não acho também que seja ela a pessoa certa. Se ele era membro de uma igreja, o ideal é que fosse o pastor da dessa igreja, igreja. que, afinal de contas, mesmo sendo filho de pastor, não está isento Com certeza. a pecar, isento a cair e a se desviar do evangelho. Então, se ele era membro de alguma igreja, então o ideal é que o líder dele, ou o pastor, ou alguém vinculado à igreja local, que possa ir até ele e conversar com ele. Uma outra questão interessante que eu achei no relato, Rogério, é com relação à situação que ela coloca, de que ele sempre deixa as coisas pelo meio do caminho. Então, ele não acaba nada que ele começa. Pelo menos essa foi a ideia da fala, né? A expressão foi mais ou menos isso, e a ideia da fala que eu entendi foi essa. Sim. Agora, por mais que você faça alguma coisa, você não vai levar ele à linha de chegada. Porque essa é uma trajetória que ele tem que fazer sozinho. Você pode até estar ajudando, empurrando, em alguns momentos puxando, em outros momentos estar lá do lado de fora batendo palma e falando vai, caminhe, mais um passo, está faltando pouco, no sentido de motivação, de incentivo. Mas ele precisa entender que ele vive um processo de vida inacabada. Tudo que ele começa fica no meio do caminho. E aí ele precisa realmente rever o que o leva a tomar essas posições. Porque isso é realmente uma dificuldade que ele tem, mas ele precisa entender que isso é algo que o impede, que isso é algo que o bloqueia. E ele precisa caminhar na direção de ver aonde isso se estabeleceu e procurar uma cura e uma ajuda, né, para que ele possa realmente chegar ao final daquilo que ele começa. Então aí é um outro processo, é um processo muito mais individual, é um processo que vai mexer muito com estruturas e crenças que ele tem e que ele construiu ou recebeu durante a sua vida, a sua trajetória. Então, é um trabalho realmente de desenvolvimento de um novo processo de pensamento, de uma nova linha, né, de pensamento e de estabelecimento de outras crenças, de cura, literalmente de cura. Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente alguém que tem essa característica de começar muitas coisas e não terminar, é alguém que não tem foco, né, como nós falamos. Agora, o que o levou a não ter foco? Em várias situações, mas muitas vezes é a pessoa que foi muito cobrada, é uma realidade. Alguém que foi, por exemplo, gerado fora do casamento, está alicerçado, então em cima, muitas vezes, de rejeição, embora talvez não tenha sido essa a realidade, mas principalmente isso gera vergonha. A vergonha é uma estrutura que leva muitas vezes a pessoa a querer muitas coisas, alcançar, fazer tudo ao mesmo tempo, e muitas vezes a pessoa não consegue terminar nada, né? Abraça muitas coisas ao mesmo tempo, tem necessidade de aceitação dos outros, né? E se, por exemplo, se ele foi muito cobrado, foi muito exigido dele, foi feito comparações, então alguém que viveu a realidade, ser comparado com outros, né? E ser usado muitas vezes outras pessoas como referência para aquela pessoa, se ele vai para um relacionamento, mesmo depois de casado, e muitas vezes o cônjuge usa aí desse expediente, a pessoa também vai enfrentar as mesmas situações. Na verdade, isso precisa ser ministrado lá atrás, tem que passar por um processo que nós já falamos aqui de cura, de restauração, e poder ficar livre disso, porque a pessoa tem que saber exatamente quem ela é, o seu valor como indivíduo, para poder então saber para onde que ela vai, né? Se ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus,
para onde que ela vai é mais difícil ainda, né? Por que que eu estou aqui? Por que que eu vivo? Por que que eu estou presente? Por que que eu tenho essa idade hoje? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Então, muitas vezes são questionamentos e dúvidas que a pessoa tem e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu lembrei daquela expressão, onde eu tô, para onde que eu vou. Onde que eu tô, para onde que eu vou. Exatamente. Nós vamos pegar mais um item aqui, que é busca de prazer. Ficou ainda mais obcecado por seus prazeres pessoais. Quer dizer, a maneira, né, a forma que a pessoa, ou na caminhada que ela vai perdendo o foco, o diabo vai introduzindo os prazeres do mundo. Né? E na questão dele, que já tinha um pouquinho de mulher, né, que era 1.700 Coitado. mulheres e 300 concubinas, então elas vieram mostrando e trazendo para ele deuses estranhos, que eram os deuses delas, que não tinha nada a ver com Deus de Israel, e ele foi assimilando e aceitando delas cultuarem os deuses delas no próprio Israel. Então o que aconteceu? Salomão aceitou coisas que não deveria de aceitar, não é? Então, o que acontece? Ele contaminou com as iguarias, né, que não eram deles, com os prazeres. E isso aí tem derrubado muita gente. Normalmente pessoas que vivem sob uma pressão muito grande, e muitas vezes uma pressão interna, né, muito forte, aquele senso de que, sabe, eu preciso fazer tudo certo, não dar margem para ninguém me chamar atenção, nunca errar. Normalmente a pessoa vai buscar uma compensação através de prazer, para aliviar a pressão interna. Né? Nós temos uma outra participação ao vivo, a Daniela aqui de Contagem. Bom dia, Daniela. Bom dia, pastores. A paz do Senhor. A paz. Pois não, querido. Amém. Hoje eu estou doente da alma mesmo. Eu queria uma resposta, não. Eu queria ver o que eu tenho que fazer, porque eu já estou cansada. Sim. Eu estou orando para uma pessoa, eu oro, e a pessoa me faz raiva. Aí eu perdoo, aí eu volto, não perdoo. Eu estou cansada, sabe, de tanto pedir a Deus por essa pessoa. Aí eu já não sei mais o que fazer, sabe? O que ela fez comigo hoje, a minha pressão já subiu, meu coração já está a 120. Eu estou com uma raiva, sabe? Eu estou numa tristeza, num rancor. E ver que a pessoa, você está ajudando, você ajuda e nada de resposta dela, ela só fica pisando, te maltratando, te olhando de rabo de oi, sabe, pastores? E eu estou precisando de alguma coisa e eu nem sei o que explicar, sabe? Nem sei o que pedir, porque eu estou cansada, já cansei, eu não aguento mais isso não, são 23 anos orando para essa pessoa e ela fica pisando em mim, fica me maltratando minha família. Sabe, eu já não sei mais o que fazer, então eu queria uma opinião de vocês, queria que vocês me falassem o que eu devo fazer, que se eu devo continuar, porque não está fácil não, está muito difícil, sabe? Daniela, eu estou querendo desistir mesmo. Daniela, essa pessoa é cônjuge, é parente, alguém assim? É parente, é minha sogra. Certo. Sabe, eu faço de tudo por ela, ajudo demais, tudo que ela precisa eu estou ajudando, tudo que eu faço, nada tá bom para ela, sabe? E ela me deixa de lado, deixa os meus filhos, deixa o meu marido, principalmente meu marido, que eu fico com dó dele, tadinho. E ele é uma pessoa muito boa, um filho muito bom, um marido muito bom, sabe? E é um homem, assim, de Deus mesmo. E eu vejo que ela não tá nem aí pra gente, sabe? Tá assim pros outros filhos, mas esquece dele. E eu fico defendendo ele, né? Só fico defendendo ele e ele mesmo não se defende. Entendi. Então eu fico nesse impasse. Se eu continuo, se eu não continuo, se eu deixo pra lá, sabe? Então tá difícil. Hoje tá mais complicado ainda. Daniela, você mora no mesmo lote, mesmo ambiente? No mesmo lote. Eu ajudo ela sempre, estou ajudando. E algumas coisas, principalmente chega carta, chega convite de casamento, ela não mostra pra gente, a gente não fica sabendo de nada, sabe? Fica sabendo na última hora, passa pros outros filhos, prefere os outros filhos do que o meu marido, e eu fico complicado. E eu sou casada há 23 anos, desde do primeiro dia do meu casamento. Ela falou comigo,
que eu não ia ser feliz com meu marido, que ele merecia coisa melhor. E eu sou uma boa esposa, sou uma boa mãe, sabe? Agora estou cuidando da minha mãe em casa, que está morando comigo aqui em casa, que tem Alzheimer, Parkinson, está muito doente. Meu marido abriu as portas para minha mãe, sabe? E está cuidando muito bem dela. Então, desde o primeiro dia que eu casei, ela fala que não gosta de mim. Certo. E o lote lá é dela, da sogra? Oi? E o lote onde você mora é da tua sogra? É, da minha sogra. Da Certo. minha sogra. Tá, joia. E sempre estou ajudando ela. Fica doente, eu estou lá levando um prato de comida. Faço as coisas, eu levo para ela, sabe? Se ela precisa de mim, eu estou lá. Mas me maltrata demais, pastor. Eu não estou aguentando isso mais, não. Tá Cansei, sabe? Eu estou querendo dar um basta, não aguento mais, não. É só humilhação, atrás de humilhação. E eu sou uma serva do Senhor. E eu sei que eu não mereço isso. É muito triste. Você ajudar uma pessoa e no fundo lá, ela não quer nem saber de você. É uma pessoa, um coração ruim, sabe? Um coração que não abre, um coração de pedra. Não um coração de carne, porque é o que eu já fiz. Eu não quero nada em troca. Apenas quero o respeito, um amor, um carinho, sabe? Uhum. Procurar saber se eu estou precisando de algo, se eu estou precisando de alguma coisa. Nada. Não tem resposta de nada. São 23 anos nessa luta. Tá certo, Daniela. Nós vamos responder para você, viu? Obrigado pela sua ligação. Tá bom, que o Senhor te abençoe aí, viu? E te sustente. Amém. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para a Daniela é que são 23 anos de casamento e ela não casou com a sogra. Esse é o ponto fundamental, né? Então você escolheu o seu marido, casou com ele, é fiel a ele fiel a você, vocês vivem em harmonia dentro de casa. Então use isso para sustentar a relação sua com o seu marido e seus filhos, a relação que precisa ser sustentada dentro da sua casa. E use isso, inclusive, para blindar das coisas que podem vir de fora. Então, honra é uma coisa, mas interferência é outra. Então, por mais que estejam no mesmo quintal, por mais que tenham uma vida que, de certa maneira, não pode ser desconectada, né, da outra, você tem uma vida que precisa ser preservada dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua individualidade. Então, isso é importante. Então, você não casou com a sogra, você casou com o seu marido. Então, aliás, quem está dentro da sua casa é a sua mãe e não a sua sogra, né? Você hoje está cuidando da sua mãe, não da sua sogra. Então, sua sogra não faz parte do seu contexto familiar. Sua sogra não mora com você e você não pode deixar que isso venha interferir nas relações da sua família. O seu filho deve honrar a mãe dele. Aliás, seu filho não, seu esposo deve honrar a mãe dele. Agora, deixe ele honrar a mãe dele. Você não tem esse compromisso. Eu tô assim, sendo um pouco ríspido, né? Direto, mas é exatamente isso. Se já é uma relação que há 23 anos, você, pelo que você falou, que desde o primeiro dia de casamento, você já tem uma palavra de que ela já liberou maldição sobre vocês, então, quebre esse princípio de maldição, porque maldição sem causa não se estabelece, conforme está escrito na palavra de Deus. Cuide da sua casa, cuide da sua família e deixe o seu marido honrar a mãe dele, entendendo que ele que deve honrar a mãe dele. Você está honrando a sua, cuidando da sua dentro da sua casa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho extremamente importante. O outro é, como filha de Deus, como uma mulher que teme ao Senhor e serve ao Senhor, é não deixar que estas coisas venham contaminar você, porque você já sabe que isso vem do maligno.
A sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, e você conhece muito bem a origem da sua luta. Então, tudo aquilo que vier para te ferir, para te magoar, para trazer amargura, para te entristecer, para te humilhar, não deixe que isso entre no seu coração. Peça ao Senhor para guardar as portas do seu coração. Antídoto eficaz. Na hora que lançou alguma coisa, ponha o escudo da fé e imediatamente, com a fé no Senhor, perdoe. Libere perdão e libere em voz audível. Senhor, eu estou perdoando fulana de tal agora, por isso, em nome de Jesus, e essa seta não vai chegar no meu coração. Guarde o seu coração, né? De tudo que devemos guardar o nosso coração. Então, guarde o seu coração. Rogério, eu queria dizer uma coisa, que, Daniela, você é esposa do seu marido. Você não é a mãe dele. Você não tem que sair na defesa do seu marido. Será que seu marido não consegue se defender, não? Então você não é mãe dele. Você é esposa, não é? Então eu percebo que existe uma relação entre ele e a mãe dele também doente, traumática, porque o ideal seria, esse é o ideal, que nós temos que fazer como o Gênesis fala, e deixar pai e mãe, ou seja, unir a sua esposa, os dois tornarão uma só carne. Então o ideal, por isso que o ideal é nós irmos para a nossa casa, não é? Nossa casa, né? Mesmo que ela seja de 2 cômodozinhos, não é? E ali a gente ter a nossa casa, a nossa vida, porque a partir do momento que o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, é estabelecida uma família. E os pais se tornam parentes. Muitas vezes a gente fala isso, as pessoas não gostam. Não, mas a minha mãe é minha família, a minha irmã... Não. Uma vez que você casou, então, a partir daí agora é constituído um novo núcleo familiar. A partir daí é uma família e os nossos familiares se tornam nossos parentes. A minha mãe é um parente, amo, não estou rejeitando. Meus irmãos são os meus parentes, mas a minha família, eu, minha esposa, os meus filhos. Essa é a realidade. O ideal é que vocês possam então estabelecer, deixar de corpo, alma e espírito e estabelecer então a família de vocês no lugar de vocês. As pessoas dizem assim, não, mas a gente não tinha para onde ir, mas com certeza se vocês pudessem alugar 2 cômodozinhos e começar do zero ali é o lugar de vocês, você é ali a vice-presidente daquele lugar juntamente com o teu esposo que é presidente e você não tem que ficar dependendo dos outros, no caso os parentes, para você viver junto. Viver junto é isso que dá problema. E são 23 anos você vivendo numa propriedade que pertence à sua sogra. Então, você se torna dependente dela. Agora, claro, dentro do ambiente, ali do quarto, da sala, ali vocês é sua propriedade, mas você está debaixo de uma autoridade que é da sua sogra. Tem influência. E seu esposo, na realidade, precisa resolver essa situação também de se sentir rejeitado, e essa influência passa para você e você toma as dores dele e você recebe tudo isso sobre ele. Então parece que você se tornou a mãe dele e você não é mãe dele, você é esposa, né? Você toma as dores, você sai na defesa dele. Por quê? Ele não consegue se defender sozinho, não. Essa é uma coisa que você tem que avaliar e pensar muito bem, buscar de Deus, senão vai ser mais 23 anos você sofrendo isso sem necessidade. Né? Assumindo peso e uma carga que não é devida de você, não é para você carregar, não é para você carregar, não é? Então pense bastante sobre isso, viu? No fritar dos ovos, né? Mude de estratégia, né? Com certeza, com certeza. Se até hoje não deu certo, muda. 23 anos tentando. Muda as estratégias, né? Nós queremos também falar para você, aproveitar o nosso tempo, né? Que a gente olha o relógio voa assim. Né? Nós vamos ter agora do dia 13 ao dia 17 de julho a nossa escola de restauração intensiva aqui nas dependências do Ministério Clínica da Alma, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Então, de 13 a 17 de julho, a nossa escola intensiva. Em uma semana, você vai ter ali
escolas, os temas sendo ministrados de uma forma intensiva para você nessa área de restauração, de cura. Então, a Escola de Restauração está aparecendo aí na tela, os nossos contatos, nosso e-mail, que você pode enviar, e assim você pode então receber todas as informações, né, a respeito da escola intensiva. E também no dia 18, que vai ser dia 18 de julho, nós vamos ter então o nosso Day Camp, é uma participação das crianças, ministrações intensivas assim num sábado, que vai ser num sítio aqui em Contagem, e ali você vai poder ter um tempo precioso levando seus filhos para serem ministrados, né, atividades assim lúdicas e atividades esportivas também, muito bacana. Então também você entra em contato ou você manda o seu e-mail que nós vamos responder para você direitinho. Vai ser um dia todinho só para as crianças de 6 a 13 anos de idade, e ali vão poder ter esse tempo tão precioso juntos e sendo ministrados na área de cura e restauração. Nós temos agora uma participação ao vivo, que é a Sônia de Virginópolis, aqui de Minas Gerais. Boa tarde, Sônia. Alô? Boa tarde, Sônia. Oi. Pois não, Sônia? Boa tarde. Boa A tarde. menina mandou tirar o som da televisão, então eu tô te ouvindo pouco. É só pelo telefone, dá para ouvir? Dá para ouvir. Tirei todo o som da televisão, né? Isso. Tá. Pois não, Sônia? Deixa eu te falar, pastor. O problema é o seguinte, eu tenho pouco tempo que eu assinei, que eu tenho esse canal, que eu tenho a Oi TV, Sim. e eu até nem sabia por que eu tinha colocado a Oi TV na minha casa. Olha só. Uma vez que eu não precisava de outros canais, descobri esse canal que está sendo uma bênção na minha vida. Então, Amém. eu estou assistindo só esse canal ultimamente. Que Aí bom. veja bem, pastor, o que acontece? Eu estava falando para a menina que eu nem sei o que seria. Se seria uma pergunta, não seria. Pois Eu não. acho que seria um desabafo e uma orientação, para que vocês pudessem me orientar. Escuta um pouquinho só da minha vida. Pois Pastor, eu fui diretora de escola 10 anos, professora de português há 30 anos. Me aposentei e tem 4 anos que eu sou aposentada. Pastor, tenho um marido que aos 49 anos sofreu um AVC, que não fala e não anda. Tive um filho só, único filho. Meu filho aos 12 anos entrou no mundo das drogas e de 12 aos 15 anos eu trabalhava 14 horas na direção de uma escola lá em Ipatinga. Hoje eu moro em Virginópolis. Eu tive que vir embora para aqui. Meu filho foi embora para os Estados Unidos já faz 10 anos. Certo. Mas deixa eu te falar, o que isso desencadeou na minha vida? Uma depressão, um transtorno bipolar, uma coisa que tratamento não está adiantando, não está adiantando. O que acontece? Há 3 meses eu perco a minha mãe, que abaixo de Deus, aqui na terra, era o meu tudo, era a minha mãe. Então eu tenho sofrido assim, horrivelmente. Eu não levanto mais da cama, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que está cuidando do meu marido comigo aqui, que dá banho, que cuida e tudo. Eu não consigo levantar da cama. Eu não quero mais saber da vida, pastor. Tenho medo da morte e não aceito a velhice. Tenho medo da morte. Fui uma moça bonita, uma moça inteligente, uma moça que chamava a atenção de todo mundo, toda a atenção era voltada para mim. Tive uma índole, uma formação de família maravilhosa. Sempre dei muito valor à questão moral e toda a vida criei em Deus. Só tem que hoje, pastor, eu nem sei mais se eu tenho fé. Hoje, eu não sei se eu sou convertida. Eu fui a primeira na minha casa. A minha mãe foi aos 70 anos de idade para a presença do Senhor. Ela morreu aos 94 anos. A minha família quase toda na presença do Senhor. E eles dizem que através das minhas orações, Deus usava vasos e falava comigo que ia através de mim a minha família rendesse aos pés do Senhor. E eu estou totalmente afastada da presença de Deus. Eu só não estou afastada mais porque eu descobri o canal Super. Esse canal é que abaixo de Deus é que tem
que tem me sustentado. Amém. Então é o seguinte, eu não quero igreja, eu não quero convivência com pastor. Às vezes o pastor daqui, dessa cidade, ele procura da minha igreja, ele procura vir. Eu falo, pastor, eu não quero a sua assistência, eu não quero assistência de ninguém. Fecho as portas, fecho as janelas da minha casa, tenho uma casa boa, Deus me agraciou com tudo, tenho uma situação financeira boa, que Deus me deu muito mais daquilo que eu merecia, pastor, mas eu não quero, eu tenho medo da morte, mas não quero mais viver, porque não está tudo preto e branco, não tem colorido, eu não tenho sonhos mais, eu não tenho desejos de comprar nada, não tenho vontade de comprar uma roupa nova. Eu sempre gostei de ser bonita, de andar bonita, minha mãe era meu ídolo, que a gente não pode idolatrar, mas eu acho que eu idolatrei a minha mãe. Ela falava, minha filha, você precisa cortar o cabelo, ou você precisa engordar mais um pouco, ou você precisa emagrecer mais um pouco, ou essa roupa está linda, ou essa roupa não está bem para você. Então minha mãe era assim, aquela pessoa que orava comigo nas madrugadas. Minha mãe era do presidente de ciclo de oração aos 94 anos, começou a escrever o livro da vida dela, e dizem que quem vai ter que continuar escrevendo esse livro sou eu, porque ela queria muito terminar, não foi possível terminar. Então assim, pastor, meu filho mora há 10 anos fora, me deu muito trabalho, né? Porque eu fiquei 10 anos com ele praticamente longe de mim, porque foram 14 horas na direção de escola. Então, nesse meio de tempo, dos 10 aos 15 anos, eu perdi meu filho para as drogas. Mas Deus teve misericórdia que ele não, que as gangues não o mataram, e que ele foi para os Estados Unidos e está bem, até o que eu sei, ele está bem lá. Entendeu? Está bem a maneira dele. Mas criei no Evangelho, ele tem conhecimento da palavra. Agora, pastor, como que eu posso cobrar se nem eu estou vivendo o Evangelho, nem eu estou vivendo a palavra? Tem hora que eu falo para Deus, Senhor, eu não creio no Senhor. Certo, eu não Sônia, creio, porque... Nós vamos ter que... Eu preciso responder para você, só porque o nosso tempo do programa está avançando, e nós queríamos assim ter o maior interesse de te ouvir. Só que a gente precisa, o nosso tempo aqui ele corre, né? Não para. Então eu queria assim trazer uma resposta para você, uma orientação, tá bom? Tá bom. E aí eu passar para você os nossos contatos lá da clínica, para você poder fazer contato com a gente lá, tá bom? Quero agradecer pela sua ligação. Eu tenho plena convicção que o senhor que está assistindo tudo isso, está assistindo o teu coração, ele é o maior interessado em ver a transformação na sua vida e você poder dar a volta por cima. Tem muita coisa para você fazer ainda e servir o Senhor, viu? Deus te abençoe no nome Amém, de Jesus, pastor. Viu? Muito obrigado pela sua ligação. Ok, pastor. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Nosso tempo está bem curtinho, se pudesse dar uma orientação. Eu vejo duas coisas muito interessantes, Sônia, na sua vida. A primeira delas é a sua caminhada de luta. E muitas vezes, quando a gente tem uma luta muito longa, a tendência é a gente ir cansando à medida que a gente caminha. E esse processo, ele é um processo natural. Por isso, muitas vezes, a gente precisa de um tempo de refrigério, um tempo de renovar as nossas forças. Você, como uma pessoa que teve e tem acesso a muitas informações, sabe a respeito da águia. E à medida que você foi falando, eu fui vendo a águia na minha frente, que em determinados momentos ela precisa subir ao mais alto monte e ali ela tira as suas penas velhas para que nasçam penas novas. Ela passa por um processo completo de restauração, tanto o seu bico, suas unhas, e ela é realmente restaurada. Então, quando nós passamos, por mais alto que a gente tenha voado, tem determinados momentos que nós precisamos parar, e parar para sermos renovados e restaurados. E eu acho que isso você precisa estar fazendo agora. Como você não teve esse momento para fazer isso,
a vida fez com que você fizesse isso. E no momento em que culminou com a perda da sua mãe, que é algo que você não conseguiu ainda elaborar, porque está vivendo um processo de perda e de luto, que é um outro processo também natural. Então, você precisa sim de buscar ajuda, porque há determinadas situações na vida da gente que a gente não dá conta sozinho. Entre em contato com a gente. Virginópolis não é tão longe daqui de Belo Horizonte. Nós já, inclusive, acompanhamos pessoas que moram aí, né, em Virginópolis, vinham uma vez por semana aqui. Entre em contato com a gente. Os telefones e o e-mail da clínica está aí aparecendo no seu vídeo agora. Entre em contato conosco e assuma esse tempo para você, que é uma oportunidade de Deus para a sua vida. Porque você não nasceu para viver onde você está. E disso você sabe. Então, vamos viver aquilo que Deus tem. Não é? E aí você vai ter esse tempo de restauração, de cura e de renovo no Senhor. Se veja como uma águia. Tem um livrinho muito interessante, né? É águia ou galinha. Então, você não é galinha, você é águia. Então, se posicione como tal. Amém. E o mais difícil da águia trocar é o bico, né? Que ela Sim. vai batendo o bico na pedra até quebrar. Então tem hora que a gente sabe, tem partes que são difíceis mesmo. Sim. Muito difícil. Mas não é impossível, né? Para Deus tudo é Com possível. certeza, com não é? certeza. E eu quero também aproveitar para falar para você a respeito do nosso retiro que nós vamos ter, um retiro de final de semana, que vai ser justamente nos dias 31, 1º e 2, 31 de julho, 1º e 2 de agosto, que é esse retiro que nós fazemos assim de uma forma intensiva, um final de semana, né, que vai acontecer aqui no sítio em Contagem. Então também você pode entrar em contato lá conosco ou encaminhar o seu e-mail e a gente vai passar as datas, as informações e os valores, aliás, data não, os valores e aquilo que você precisa levar, é tudo direitinho. Então, para você poder participar desse retiro que nós vamos ter, então, no dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto, que já dá para você se programar e você se preparar para estar conosco, né? E creemos que vai ser um tempo muito precioso e especial. Nós vamos falar um tópico aqui que é interessante, é sobre vazio. Finalmente ficou cansado em suas buscas e reconheceu o seu vazio. Nós temos 3 tipos de vazio, né? Nós temos o vazio de estômago, o vazio de bolso e o vazio de alma, né? Vazio do estômago, do bolso e da alma. Certo? Isso é as mais novas do pastor Guerra. Não, provérbios do pastor Aldemar. Provérbios do Aldemar Guerra. Então, esse aqui é de alma, né? Quem perde o foco, ele caminha para o vazio de alma, né? Isso aí, ele chegou a um ponto que ele sentiu esse vazio. Porque ele começou a entender que ele tinha perdido o foco e perdido a unção. Então vai para o vazio. Aí a alma começa a sentir. E muitas vezes as pessoas, quando estão passando por processo, que nos procuram na clínica para tratamento e tudo, a primeira coisa que a gente vê é que a pessoa realmente está vazia de alma. E esse vazio de alma aqui, ele traz uma depressão, né, autoestima, aí vem abaixo a autoestima, problema de identidade. Então vai muito no sentido, no caminho para isso. Né? E talvez você está nos assistindo aqui, está em tempo ainda de você sair dessa, né? Recompor sua vida, restaurar, né? E acordar. Né? Acorda tu que dormes. É verdade. Não é? É uma coisa interessante, Guilherme, quando a gente pensa, né, na vida de Salomão, uma vida vazia, e a gente fala assim, mas como que esse homem poderia ter tido uma vida vazia? Sim. Mas quando a gente lê o livro de Eclesiastes, que foi o livro que ele também escreveu, a gente vai ver a angústia ou
a falta Exatamente. de prazer no final da sua vida. Quando ele olha para trás e vê que tudo foi vaidade. Tudo foi Sim. Tudo. Não, e essa expressão é correr atrás do vento. Sabe? Significa que todo o esforço da vida dele foi colocado como um nada. Sim. Correr atrás do vento, não conseguir nada. alcançar nada, não chegar em lugar nenhum. E é muito interessante porque aí tem uma diferença. Eu, logo no princípio, fiz um paralelo entre Salomão e Davi, o seu pai, e agora vou voltar a fazer esse outro paralelo. Davi foi um homem que, em muitos momentos, ele disse: por que estás abatido, ó minha alma? Ele também sentiu esse vazio dentro dele. Mas certeza. a diferença é que Davi, ele virou e falou assim: aquieta-te, porque você ainda louvará o Senhor, o meu Deus. Ele falava que a alma dele, mesmo estando abatida e vazia, mas ela tinha um propósito maior, que era adorar a Deus. E a gente não vê isso na vida de Salomão. Tanto é que no final da vida dele, ele não se arrependeu da idolatria e ainda foi adorar outros deuses, que foi o pior. Então, esse paralelo acho que é interessante. Bem, Resultado queridos, do vazio. Resultado do vazio. Nosso tempo está já encerrando, estamos terminando já. E a gente quer concluir, né, na realidade, o dia de hoje, com uma oração, orar por você, orar pela Sônia que nos ligou, orar pela a Débora, né? Eu não me lembro agora de Contagem. Enfim, orar por cada um de vocês que está nos assistindo. A Daniela, né? Exato. Para que você possa receber hoje essa porção do Senhor para preencher todo e qualquer vazio da sua alma, né? Como o pastor Guerra falou, talvez o vazio do seu bolso, o vazio também do estômago que você vai mostrar agora, mas que você seja cheio da presença e da graça do Senhor. Amém. E essa segunda-feira, iniciando essa semana, você possa experimentar tanto do amor e do favor do Senhor na sua vida. Vamos orar então? Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse canal, queremos te agradecer, ó Deus amado, por esse sinal dessa TV, dessa emissora que tem alcançado lugares, casas, lares, ambientes, ó Deus, jamais imaginado. Sabemos que muito, ó Deus amado, nós vamos saber quando estivermos na glória, o alcance do teu amor, o alcance da tua bondade, o teu favor a cada um daqueles que estão nos assistindo ou mesmo ouvindo a nossa voz. Pai, nós oramos para que, ó Deus, eles sejam encharcados por esse amor. Sim, Esse amor que acolhe, esse amor que abraça, esse amor que envolve e diz: tu és meu filho amado, tu és minha filha amada e eu me alegro com a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, acolha essas pessoas agora para o louvor da tua glória, que experimente a presença que sara, a presença que cura, a presença que restaura plenamente a vida de cada um. Nós abençoamos assim e agradecemos na presença e no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.